T&D, o nosso estúdio está montado dentro do CBTD 2023, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, em sua 38ª edição. Eu estou recebendo aqui comigo a Isabela Lopes, que é do Itaú, e a Fernanda Pinho, que é da Cooper Johnson. Sem querer, deu certo o nosso assunto. A gente vai falar um pouco do mercado financeiro, porque a gente tem aqui um banco de tantos anos consolidado, também com uma cooperativa financeira para os colaboradores da Johnson & Johnson, e a gente vai entender junto aqui quais são os desafios da área de T&D dentro dessas empresas e que a gente nem se conhecia, acabamos de nos encontrar agora. Isabela, conta um pouquinho para mim do seu trabalho no dia a dia e quais são os principais desafios que você está enfrentando para desenvolver treinamento e desenvolvimento. Perfeita. Então, eu enxergo meu trabalho como entender a estratégia do negócio, entender a estratégia de cada uma das diretorias do banco. Hoje eu estou mais focada na diretoria de tecnologia e saber o que eu posso fazer ali, pensando nessa estratégia, para ampliar e por meio de capacitação. E quais são os desafios que a gente tem hoje? Dentro do banco, a gente tem um volume muito grande de pessoas, então eu tenho sempre um grande desafio de impacto versus conexão, né? Então, como eu consigo impactar 12, a gente já deve ter ultrapassado esse número de colaboradores, 12 mil colaboradores só em tecnologia. A gente tem em torno de 100 só superintendentes, então a liderança é muito grande. Como eu impacto, conecto com essas pessoas, ao mesmo tempo lido com o volume, né? Então a gente tornar as coisas escaláveis. Essa é uma grande dor que a gente tem dentro da nossa realidade. E aí é toda a dor da comunicação que vem com isso, né? Como eu chego e passo a mensagem certa para essa pessoa, como eu personalizo o que eu preciso, o que o colaborador precisa para aquele momento. Então, não é tudo para todo mundo, é aquilo que você precisa. E isso é muito desafiador de fazer num ambiente que é complexo e num ambiente que é muito grande. Além disso, acho que a gente tem um monte de desafios de conectar dados, de tecnologias, mas eu diria que esses são os grandes desafios que eu estou muito atrás de respostas e vim aqui conhecer um pouco mais sobre. Já a gente fala dos insights que você está tendo. Quero também que a Fernanda traga um pouco desse universo, que é o universo de cooperativa, que quer oferecer para o colaborador oportunidades, inclusive de ele se sentir um pouco dono de algo e ter uma postura de comportamento colaborativa, que é muito diferente da postura competitiva. Fala para mim como é que você tem feito aí com os 23 colaboradores, os desafios para impactar os 5 mil cooperados, 6 mil cooperados que vocês têm, que são colaboradores da empresa maior, que seria a Johnson & Johnson. Exatamente. Primeiro vou falar um pouquinho sobre o que é cooperativismo de crédito, né, na sua essência. Então, é uma instituição financeira também regida pelo Banco Central e que, na sua essência, ele já tem um dos pilares, o desenvolvimento. Então, a gente já tem nesse DNA o desenvolvimento e impacto nas pessoas, na sociedade e na comunidade. Então, a Cooper Johnson é uma instituição financeira que atende os colaboradores da Johnson & Johnson e eu tenho um time de 23 colaboradores que faz essa magia acontecer, porque nossa grande missão é realizar sonhos e impactar a vida não só de 6 mil pessoas, são 6 mil famílias, né? E o desafio dentro da Cooper Johnson, uma instituição pequena, né, é muito complexo. As pessoas pensam que numa instituição grande é mais complexo, mas a sua complexidade numa instituição pequena também é, né, desafiadora, porque a gente precisa trabalhar o tempo todo o engajamento, porque um dos pilares do cooperativismo é a colaboração. Então nós temos times de comercial, negócios, tecnologia, eventos e parcerias que impactam todas essas pessoas. E eu preciso fazer a gestão de clima, o engajamento dessas pessoas e com tudo isso, o desenvolvimento ele faz parte do dia a dia, né? Não só dos colaboradores da Cooper Johnson, mas também atender o desenvolvimento de todos os cooperados, né? Então hoje a gente visa muito a questão do autoconhecimento do colaborador, a gente visa muito a questão de lugares certos para as pessoas certas,
né? E a gente trabalha muito a liderança, porque nós acreditamos que passa toda essa filosofia, toda a estratégia através da liderança, né? O olhar humanizado que vem de encontro com o Congresso. Né? Exatamente. E até fazendo um paralelo para conectar, aqui a gente tem 12 mil colaboradores apenas debaixo desse guarda-chuva de treinamento e desenvolvimento na área tech da Isabela. E aqui a gente tem 23 colaboradores que vão impactar em 6 mil famílias. Desse lado, eu preciso fazer uma conexão desses 12 mil pontos. E desse lado, eu preciso que esses 23 cumpram um papel multidisciplinar para poder atender toda a necessidade complexa dessa cadeia de impactar essas famílias. Então, fazendo esse paralelo aí, ambas têm um desafio bastante interessante de gerar engajamento nisso, e aqui com menos peças, mas com peças que precisam cumprir mais papéis. Do lado aqui da Isabela, eu achei bastante interessante que você tem a formação em psicologia e também em ciências de dados, e me trouxe uma questão de que o treinamento e desenvolvimento, trazendo alguém um pouco mais especializado dentro da área de tecnologia, para poder ter esse olhar. O que essas duas formações, que aparentemente diversas, traz para você de condições de enxergar melhor as necessidades do seu departamento? Eu sempre gostei muito de dados, mas eu tinha esse quê humano forte, fui para a formação de psicologia e eu acho que isso foi muito, muito importante para eu chegar onde estou em treinamento. Mas dentro do banco a gente tem uma estrutura de dados muito grande. Eu acho que a gente está aqui, né, no evento, estamos escutando isso constantemente, e eu senti a falta de ter know-how para conseguir suportar isso, para conseguir fazer as conexões, falar a mesma linguagem de quem eu tô ali atendendo, né? Tecnologia, o meu cliente final é sempre o cliente do banco, mas tecnologia quanto RH é ali a pessoa, o meu parceiro que eu tô atendendo, e eu precisava falar a mesma linguagem dele. Então essa foi uma formação muito importante para mim, porque me trouxe essa robustez de entender melhor o que eles estão falando, de conseguir palpitar, sabe? De conseguir eu não sou a melhor pessoa técnica, porque eu tenho formação de ciência de dados, mas eu não sou uma cientista de dados, eu não pratico isso, eu sou profissional de RH. Mas você falar algo desse mundo, eu vou entender. E isso foi algo que eu fui atrás e me deu muita robustez para trazer mais argumentos, para bater de frente quando fosse necessário. E num mundo de treinamento, para conseguir fazer diagnósticos muito melhores, né? Para conseguir fazer conexões, porque a dificuldade do dado que eu sinto hoje não é ter acesso, mas é saber o que eu preciso analisar e saber conectar essas informações, porque às vezes eu tenho tanto dado, mas eu não sei o que eu faço com aquilo, eu não sei como eu acesso o dado de habilidades do gestor, ao mesmo tempo que eu vou acessar o dado e comparar com o dado de performance dos colaboradores. Esses cruzamentos, o porquê que eu vou acessar isso, que é o grande desafio. E acho que aqui trouxe uma robustez muito legal para conseguir trazer um outro aspecto, sabe? Uma outra visão no treinamento. E esse conhecimento técnico, ele pode variar. O meu caso é mais para dados, mas eu poderia ter um outro conhecimento mais, né, de AWS, que é um mundo que eu entro muito. Enfim, então, skills mais técnicas do negócio, eu acho que ajudam muito em entender a linguagem, né, do colaborador que está ali, daquela área. Coincidentemente, você trouxe essa experiência e acabou funcionando para o seu trabalho, para a posição que você atua hoje, mas eu percebo que essa é uma tendência. A gente buscar conhecimentos variados, de áreas variadas, para fazer uma sobreposição e criar um nexo nisso. E aí entra o conceito do lifelong learner, que a gente precisa implantar nas empresas. Lá no seu departamento, Fernanda, você também identifica essa necessidade de entender de mercado financeiro, de entender de autoconhecimento, de entender de habilidades humanas, de buscar benefícios variados, de buscar uma conexão com a tecnologia? Isso também faz parte do seu dia a dia? Inclusive, ela faz parte do planejamento estratégico que os colaboradores e a alta gestão construímos em conjunto. Então, um dos pilares são pessoas, tecnologia, inovação, conexão com o negócio e o nosso propósito.
Então, a gente tem que olhar para o planejamento estratégico, está dentro da estratégia da empresa e trazer soluções para a organização, né? Então, a tecnologia, ela vem para nos ajudar. Antigamente a gente falava assim, nossa, a tecnologia vai roubar o lugar das pessoas, né? Então, como que a gente pode trabalhar com a tecnologia em benefício aos nossos colaboradores, né? E aí também trabalhar o soft skill e as capacitações técnicas para que as pessoas se adaptem a esse novo normal, né? Exato. Essa nova realidade que já não é nova, já faz parte do dia a dia dos nossos colaboradores, né? E lá realmente uma pessoa, um profissional tem que ser multitarefas, né? Tanto que a gente não contrata pela parte técnica, a gente olha muito a questão de cultura organizacional, se faz sentido, se faz match, muito a questão comportamental, porque o técnico a gente tem os mentores dentro da organização em relação à instituição financeira, né? Afinal, nós fazemos, né, a questão da educação financeira. Então, você treinar e desenvolver uma pessoa que veio de um outro escopo de mercado e fazer ela se tornar uma referência dentro do cooperativismo nos dá muito orgulho. E um case de sucesso também é a questão do GPTW, que traz vários indicadores que nós estamos indo no caminho certo. Uma organização com 23 colaboradores. Ano retrasado aplicamos o GPTW e usamos como uma ferramenta de desenvolvimento para a organização, né? Porque lá pergunta a questão de tecnologia, satisfação, clima organizacional. E a gente foi certificado pelo segundo ano consecutivo com 90% de favorabilidade. Numa empresa de 23 colaboradores, uma pessoa que traga a sua insatisfação, ela cai a nota consideravelmente. Sim. Então, nossa intenção não era fazer o Great Place to Work para ter o selo, mas é usar essa ferramenta para a gente aplicar realmente em todos esses, nesse planejamento estratégico que vem de encontro com a nossa conversa. Dos desenvolvimentos é realmente a questão de dados. O que fazer com os dados quando a gente colhe os dados, eu preciso ter um plano de ação. Né? Então, não só de escuta do meu cooperado, mas de escuta do meu colaborador. E aí, o que eu faço com esses dados? Preciso ter um plano de ação e as pessoas precisam ver que está existindo um plano de ação até para ter a credibilidade no seu trabalho. Então, o meu papel ali é realmente trazer todas essas questões de tecnologia, inovação, clima organizacional, pessoas, financeiro, técnico, mercado e fazer com que as pessoas elas se desenvolvam e que elas estejam felizes no ambiente de trabalho. Esse é o meu grande propósito. E a gente trabalha muito por um propósito. Quando você perguntar a qualquer pessoa que trabalha na Cooper Johnson, qual que é o seu propósito aqui? Realizar os sonhos das pessoas. Então, isso impacta positivamente o clima e impacta também a vontade das pessoas querer se desenvolver. E quando você é multitarefa, eu saio da minha caixa, né? Eu vou para a do outro e aí eu também crio a empatia, né? Além de eu conhecer o trabalho do outro e também fortalecer o time e dar suporte quando um faltar, eu também tenho empatia, né, pelo trabalho do outro e admiro. Então as pessoas ali se admiram. E eu acho que esse é o clima organizacional. Tem tudo a ver com alta performance. E hoje eu tenho um time de alta performance dentro da Cooper Johnson. Muito bom, só pra gente fazer então a conexão dos dois pontos das duas empresas. Eu falei que quando vocês fossem sair daqui, vocês iam entender uma conexão, que assim, fazer sentido é mais importante que a técnica. Então os dados eles estão disponíveis para qualquer um a todo momento. Agora, como é que eu faço essa conexão para gerar realmente uma sabedoria nas ações, no conhecimento e no propósito? Meninos, nosso tempo acabou, já me chamaram aqui. Eu queria assim, bem rapidinho, bem resumidamente, já dá para levar alguma coisa daqui para implantar nos próximos dias nas empresas de vocês? Dá para levar alguma coisa, Isabela? Com certeza. Acho que aqui a gente não aprende só o quê, a gente aprendeu o como. E eu acho que isso que traz bastante riqueza. Aprendi bastante coisa de liderança aqui, vem sendo meu foco. Então, métodos, ferramentas e muito focada para a experiência do líder. E eu acho que é isso que eu estou procurando aqui para implementar. Então, como eu crio essa experiência que o líder navegue
de acordo com as necessidades dele, né? Personalizada para os desafios, porque você tem muita conexão com as pessoas ali, né? Você vai saber o nome dessas 23 pessoas e essa cultura de vocês é muito forte, mas aqui eu tenho essa dificuldade de saber o que você precisa e me comunicar com você. Então, esse está sendo o meu aprendizado, que daqui eu peguei algumas ferramentas para pôr isso em prática, espero conseguir aplicar um pouquinho. E Fernanda, tem algo que já dá para levar para os 23? E depois para os 6 mil famílias? Muitas ideias estão borbulhando aqui e a gente vai adaptar para a nossa realidade. Então é você pegar, às vezes, uma metodologia robusta e realmente aplicar. Muito de encontro com a minha amiga aqui é em relação à liderança, né? Então tem várias ferramentas, várias vivências que eu participei aqui relacionadas à liderança, principalmente em relação... É gostoso ver que o que eles estão falando, a gente está aplicando, né? E o que mais eu posso melhorar? Então, a questão das metodologias ágeis também, acredito que eu vou aplicar, né? Então, estudar um caso, estudar um problema com todos, né? E aplicar uma metodologia, achei fantástico. Então, tem várias oportunidades aí que eu levo para a Cooper Jones. Fernanda e Isabela, muito obrigada por vocês estarem Obrigada. aqui. E quem está acompanhando a gente, ainda tem muitas mais conversas interessantes para acontecer diretamente do nosso estúdio do Fala TID, aqui do CBTD 2023. A gente volta logo mais. Até já!